Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. O casamento é um projeto de Deus. Antes de ser um desejo do seu coração, se casar é um projeto de Deus. Antes de ser um pensamento seu, o casamento ele foi um projeto estabelecido pelo próprio Deus. Foi ideia de Deus criar a mulher para o homem e o homem para a mulher. Foi projeto de Deus que o homem se interessasse por uma mulher e a mulher se interessasse por um homem. Isso foi projeto de Deus. Foi projeto de Deus que o homem e uma mulher viessem a se casar e montar uma família, ter filhos, né? E seguirem a vida. Porém, o que acontece é que no caminho desse projeto, né, muitas pessoas inventam muitas coisas, criam muitas coisas. Surgem percalços, às vezes, que não foram nem criados pelo casal. Muitas situações que vão se avolumando, né, no decorrer da execução desse projeto divino que é o casamento. Às vezes, no meio do caminho aí, da execução desse projeto de Deus que é o casamento, tem as brigas, tem as discussões, tem os desgastes, né, por conta de questões financeiras, ou por causa de questões familiares, ou por causa de questões profissionais, né? Surge também no caminho da execução desse projeto criado por Deus, elaborado por Deus, imaginado por Deus, surge a própria dureza do coração humano, porque o coração do homem é duro, e não estou dizendo homem no gênero masculino, mas do ser humano. O coração do ser humano é duro, e essa dureza de coração vai se manifestar no dia a dia da relação do casamento, não é? Então isso com certeza é um percalço aí, é um empecilho para a plena execução desse projeto chamado casamento, chamado vida conjugal. Esses dias alguém falava comigo sobre a questão de ter casado já algumas vezes, e nas duas vezes que casou veio a ter decepções, né? Por várias razões. Eu não vou citar aqui as razões que aquela mulher me passou, mas duas razões assim, dois relacionamentos, né? Dois casamentos que ela teve, e os dois casamentos vieram ao fim, né? Por questões que de fato ela não teve culpa. Pastor, mas é possível que alguém possa terminar um casamento? Olha só o que eu vou dizer aqui, né? Talvez você se escandalize, mas é possível que algum casamento acabe sem que alguém tenha culpa? Olha, por incrível que pareça, pode ser que sim. Esse caso mesmo que eu estou falando aqui para você, né, é de uma pessoa que, pelo que ela me relatou, os acontecimentos, porque uma pessoa vai ser culpada pelo um cônjuge que trai, pode culpar aí o marido, porque a esposa dele o traiu? Podemos culpar a esposa porque o marido traiu ela? Podemos culpar uma mulher que casa com um homem, né, por exemplo, achando que ele é homem de fato, mas na verdade ele tem algum outro comportamento sexual que ele não passou ao conhecimento da esposa com quem casou, e vai ser culpa dessa esposa quando ela descobre que na verdade o seu marido não é de fato a pessoa que ela imaginava que fosse, mas que ele tem um comportamento sexual diferenciado e ela não sabia, ela não chegou ao conhecimento? Essa mulher vai ser culpada por isso? Ou esse homem vai ser culpado por esse desvio comportamental que o seu cônjuge ou que a sua, né, que o seu marido ou que a sua esposa possa ter? Então o projeto de Deus é o casamento. O casamento é um projeto de Deus, mas essas situações, infelizmente, têm feito esse projeto de Deus falir. Infelizmente, esse projeto não tem sido, não tem alcançado o seu propósito, não tem alcançado aquilo que Deus almejou. Esse projeto chamado casamento, infelizmente, não tem sido, de fato, plenamente executado, perfeitamente executado. E não é porque é Deus, mas a culpa é de Deus. Não, Deus não tem culpa.
Deus projetou o casamento e veja, se Deus projetou o casamento como cremos, como eu estou falando aqui, Ele projetou de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então entendemos, podemos concluir que o casamento é uma coisa que deveria ser boa, perfeita e agradável. Ah, mas é culpa de Deus, não é? Se o casamento não está sendo dessa forma, uma coisa boa, uma coisa perfeita e agradável, é um projeto de Deus. E era para ser de forma boa, perfeita e agradável a execução desse projeto. Mas se não está sendo, quem é o culpado? Ah, é Deus? Ah, eu não queria casar, eu só casei porque os outros queriam que eu casasse. Eu casei para cumprir um rito. Ah, não, porque senão eu não poderia ter um ministério na igreja. Não, porque senão eu não poderia tomar Santa Ceia. Por isso que você casou? Ah, eu casei porque eu não queria viver abrasado, eu não queria ficar com vontade de ter relação sexual e ficar no pecado. Por isso que você casou? É um projeto de Deus. E esse projeto de Deus, ele não vai ser plenamente executado se as pessoas não entenderem, de fato, a razão pela qual Deus projetou o casamento. E eu acredito que uma das razões, né, para que Deus tenha projetado o casamento é também para fazer o ser humano ser melhor, para dar razão à existência do ser humano também, porque o casamento, muitas das vezes, é uma razão para existir, é uma razão para avançar, é um motivo para você prosseguir na vida. Deus, ele disse, né? Não é bom que o homem esteja só. Quem é feliz só? Tem pessoas que passaram a vida toda dizendo que não queriam casar, que não queriam ter uma pessoa do seu lado enchendo o saco, cobrando. Não, eu quero viver em paz. E a pessoa passou pela vida solteiro, solteira. Mas agora, com a avançada idade, a pessoa começa a sentir a necessidade de ter um companheiro, de ter uma companheira. A pessoa começa a sentir a necessidade, não é? De executar esse projeto chamado vida conjugal. Dizem por aí que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Mas talvez hoje o nível de exigência vá ser muito maior, né, do que era no princípio. E talvez essa exigência demasiada acabe não sendo algo bom, né, nesse sentido. Porque quando você começa a vida conjugal no tempo certo ali da vida, pode-se dizer assim, se é que existe um tempo certo da vida, talvez as exigências não sejam, tão grotescas. Mas, de fato, pode-se dizer também que se tem uma coisa que atrapalha a execução desse projeto divino, que é o casamento, são as muitas exigências que um marido quer fazer da esposa e que uma esposa acaba querendo fazer do marido. A grande verdade é essa: o casamento é um projeto de Deus. Cabe a você fazer a sua parte para ajudar na plena execução desse projeto. E Deus, Ele é aquele que quer te ajudar a realizar esse projeto dele na sua vida. Não pense que você está casado só por você mesmo. Há um projeto de Deus. Por isso que Jesus disse: aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Amém? Deus abençoe a sua vida. SOS Vida Conjugal.